Olá, patriotas! Voltei com notícias importantíssimas para vocês. Nós vamos falar sobre uma decisão de Arthur Lira. Ele resolveu se posicionar e bater de frente com os ministros do STF, principalmente Alexandre de Moraes. Por essa, os ministros não esperavam. É isto mesmo, Arthur Lira tomou posição e surpreendeu a todos. Vamos trazer todos os detalhes sobre isso. Mas antes de eu trazer essas e mais outras notícias que estão importantíssimas para vocês, deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Também deixe o seu nome para mim te mandar um oi e um muito obrigado pelo carinho. E o meu muito obrigado de hoje vai para Silas, Pedra do Guaratiba, no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Silas, pelo carinho. Agora, sem mais enrolação, vamos às notícias, porque hoje elas prometem e vai surpreender a todos. Lira diz que Congresso não abre espaço de legislar a outros poderes. É isso mesmo. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, celebrou os 35 anos da Constituição em vigor no Brasil durante a entrevista à TV Câmara, veiculada ontem, dia 2, na qual ressaltou que o Congresso Nacional legisla até quando decide não legislar. Vejam. Essa declaração é uma referência ao marco temporal das terras indígenas, tese que prevê que a cessão das áreas em favor dos indígenas só valeria para terras que já estivessem habitadas pelas tribos na data de promulgação da Constituição de 1988 e que foi derrubado pelo STF lá em setembro do ano passado. Aí o Congresso reagiu, aprovou o projeto de lei e o presidente sancionou, mas com vetos aos pontos principais do texto. Vetos esses que foram derrubados pelo Congresso. O presidente Lula não se manifestou nas 48 horas posteriores à lei, aos vetos do Congresso, e a lei foi promulgada, então, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E já tem pedidos aí de partidos e entidades ligadas aos povos indígenas para o Supremo derrubar a lei. Vai dar pano para manga, hein, Cris? Só que assim, apesar desse pano de fundo aí do marco temporal, também tem muito mais do que isso nessa fala do Lira, né? O que está implícito aí? O principal é a retomada, né? Cada um no seu quadrado, a retomada das coisas como deveriam ser. Boa tarde, Lígia, boa tarde, Serrão, Marco, boa tarde para nossa audiência. Eu não me surpreendo, porque em outros momentos, assim, muito timidamente, tanto ele quanto o próprio Rodrigo Pacheco já deram a entender que vão, sim, defender o legislativo, que é o mínimo que um presidente de um parlamento pode fazer, defender as prerrogativas da sua instituição. E a gente viu nos últimos anos legislativo baixar a cabeça para o STF, o executivo, até sob a presidência de Bolsonaro, né? Bolsonaro acatou decisão ilegal, ordem ilegal da justiça. Ordem ilegal, a própria lei diz, a própria máxima do direito diz, não precisa ser cumprida. E Bolsonaro, por exemplo, não nomeou, na época que era presidente, o superintendente da Polícia Federal, que ele havia escolhido, porque Alexandre de Moraes achou que havia um laço de amizade entre os filhos dele por causa de uma foto e tal. Agora a gente vê essa pouca vergonha aí do Lula botando... Gente, infelizmente estamos vendo essa pouca vergonha do Lula colocando seu amigo íntimo de muitos anos, como ele estava bem feliz, segundo ele, aspas, um comunista, o primeiro comunista no STF, fecham aspas, fala de Lula. Temos o advogado dele, Cristiano Zanin, entre outros, né, que ele coloca sempre no seu governo. Mas para Bolsonaro não podia. E Bolsonaro, por ser justo e sim não querer arrumar confusão e governar sempre nas 4 linhas da Constituição, acabou cedendo. Mas, se pensarmos bem, deveria não ter cedido, porque Lula deita e rola e ninguém fala nada. E temos que ver essa pouca vergonha enfiada goela abaixo para os brasileiros, sem poder nos manifestar e sem ver nenhuma manifestação do Supremo. Pelo contrário, eles estavam a favor de Flávio Dino no STF, para assim fechar essa trupe, né, que nós já sabemos, tudo para prejudicar o povo, principalmente o povo conservador. Então, todos os cupinchas, inclusive no STF, padrinho de casamento, advogado pessoal, já tinha em outros mandatos colocado advogado do partido, advogado-geral da União, enfim, essa promiscuidade e ninguém fala nada. Então, precisa o presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, que em tese preside as 2 casas, e também o presidente da Câmara, Arthur Lira, cantar de galo, para usar um termo popular aqui, e falar, não, peraí, a Constituição diz que os poderes são harmônicos e independentes.
Vamos parar com essa palhaçada. STF, aliás, relembrando a sua incumbência constitucional, é apenas e tão somente defender a Constituição, coisa que, aliás, não vem sendo feita há muitos anos. E agora, citei no governo Bolsonaro que o Executivo cedeu em algum momento ali para o STF avançar sobre os demais poderes. No governo Lula nem se fala, né? Quem está governando descaradamente é o STF. E o STF, vamos lembrar, não tem um único voto. Verdade. 0 votos. Ah, mas eles receberam votos de senadores para virarem ministros. Pouco importa. Né? Pela nossa Constituição, representantes da população são os eleitos por voto direto pelos eleitores. Então, só e tão somente os representantes do cargo executivo maior, seja ele no nível municipal, estadual, federal, prefeito, governador e presidente, esses são eleitos. Os ministros de Estado não são, os secretários de Estado não são, os secretários municipais não são. E nos parlamentos também. Os vereadores no nível municipal, deputados estaduais no nível estadual e deputados federais e senadores no nível federal. Nós temos muita representatividade. Todo poder emana do povo. Essa diz a Constituição. Portanto, é através do voto que o povo coloca esses representantes lá, para nos representar de alguma maneira. Mas nenhum de nós votamos em nenhum ministro do STF e nenhum ministro de Lula, ninguém que Lula indicou. Isso deveria não ser assim, porque deveria ser o povo que deveria escolher sim os ministros do STF, porque com certeza eles não iriam trabalhar desse jeito, porque deveria favor ao povo brasileiro. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Além de ser indicado pelo presidente da República, ainda tem seu mandato praticamente vitalício, porque vai sair aos 75 anos de idade. Haja vista Flávio Dino, que ainda vai ficar muito no STF. E com certeza vem muita coisa por aí. Inclusive, quando eu dou palestra aí pelo Brasil, eu lembro isso. As pessoas esquecem em quem votaram porque não conseguem eleger aqueles que escolheram. Isso acontece no mundo inteiro, a gente esquece mesmo. Quando a gente não consegue eleger, a gente já não lembra mais o nome que a gente tinha escolhido. Mas aqueles que foram eleitos são os representantes de toda a população. Então, a gente precisa escolher daqueles que foram eleitos, quem que a gente quer que nos represente, para cobrar desse, para estar no pé desse, para acompanhar como esse vota. E como o eleitor, de um modo geral, não consegue eleger e se desliga e deixa para pensar nisso só 2 anos depois ou 4 anos depois, quando tiver novas eleições, o parlamento fica solto fazendo o que bem entende, mas o parlamento nos representa, todos eles, municipal, estadual e federal. Então o Arthur Lira está certo quando ele vem e lembra disso. E ele precisa lembrar, Rodrigo Pacheco precisa lembrar, e precisa lembrar o Lula e, no caso agora, o Barroso, que é quem preside o Supremo Tribunal Federal. Então, precisa lembrar o representante do Judiciário e o representante do Executivo, que eles, os representantes do Legislativo, estão ali pela vontade popular representando os 210 milhões de brasileiros. Então, não pode... Realmente, né? Eles sim estão representando 210 milhões de brasileiros, não esses ministros do STF. E agora, olhem essa notícia. CPI para desmascarar padre esquerdista deve ser instalada em fevereiro. Aspas, cafetão da miséria, fecham aspas. A CPI das ONGs, de autoria do vereador Rubinho Nunes do União, deve ser instalada em fevereiro. Os trabalhos devem mirar a atuação do padre Júlio Lancelotti na região central de São Paulo, mais especificamente na Cracolândia, e a relação dele com as entidades. A Bio Rubinho Nunes já articulou junto à cúpula do Legislativo um acordo para a instalação da CPI, após ter conseguido as 24 assinaturas necessárias. Padre tem ligações umbilicais com Guilherme Boulos do PSOL, um dos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo em 2024. O padre tenta se desvincular das entidades. Aspas, elas são autônomas, têm diretorias, técnicos, funcionários, a Câmara tem direito a fazer uma CPI, mas vai investigar e não vai me encontrar nenhuma das duas, fecham aspas, alega ele. Rubinho Nunes acusa o religioso de fazer parceria com entidades e garante que já recebeu, aspas, inúmeras denúncias sobre a atuação de várias ONGs no centro de São Paulo que dão alimentos, mas não realizam acolhimento dos vulneráveis. Gente, é mais um mega escândalo. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal,
Curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada a todos. Até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais IEX para vocês.